tem aí as suas, tem muita gente que tem preconceito em relação ao pastor também, o cristão da tatuagem. Qual que é a relação? Muita gente acha que as minhas tatuagens é antes de eu me tornar cristão. Na verdade, minhas tatuagens são depois de eu ser pastor, tá? Então, tatuagem. As pessoas usam Levítico 19:28 para falar sobre tatuagem. Que é aquele texto que fala, né? Quando você for lamentar pela morte de alguém, não faça cortes no seu corpo e nem marcas. Assim diz o Senhor. Eu falei na versão NVT, né? Na versão NVI, que é inclusive a versão que eu uso lá na igreja, vai falar assim: pela morte de alguém, não faça marcas no corpo nem tatuagem. Ou seja, a NVI foi meio infeliz, né? Ao traduzir a palavra marca literalmente como tatuagem, da palavra hebraica, né? E o que acontecia? Os povos pagãos, quando alguém morria, eles se mutilavam em derramamento de sangue, num ritual de derramamento de sangue, em prol desses mortos. Porque eles criam que nesse ritual de derramamento de sangue, eles redimiam a alma daqueles que morriam. E obviamente que não é esse o objetivo de alguém fazer uma tatuagem hoje. Pelo menos o meu não foi, né? E então não se aplica esse texto. Só que algumas pessoas podem virar e falar assim: mas essa é a sua interpretação e tal. Aí eu vou falar: não, então você vê literal esse texto? Vejo literal. Aí eu peço a pessoa ler Levítico 19:27, que é um versículo antes, que fala que não deve cortar os lados do cabelo e nem aparar a barba. Então, se ela quer na literalidade, não fazer tatuagem, tá, não pode, mas também aparar a barba ou cortar o lado do cabelo também não pode. Então você vê que não se aplica, né? Mas o conselho que eu dou para as pessoas que vêm me perguntar se fazem tatuagem ou não é não. Porque se a pessoa tá em dúvida, eu acho que ela já não precisa fazer. E outra também, o que vai fazer, com qual objetivo? Muita gente, os cristãos às vezes são engraçados, eles querem fazer tatuagem, geralmente o cristão faz um versículo, ou ele faz o nome do filho, que é aquelas tatuagens meio que justificam, né? Não, uma tatuagem de Deus, pra glorificar Deus. Não, tatuagem não é pra glorificar Deus, tatuagem é porque você gosta. Tudo é pra glorificar Deus, mas eu corto o cabelo, esse corte pra glorificar Deus. Não, eu corto esse corte porque eu acho que fica legal. Eu faço tatuagem porque eu acho que fica legal, não tem problema nenhum nisso. Agora, volto a dizer, se você tem dúvida, se você vai gerar problema com a sua família, lembre-se sempre, você tem que honrar seu pai e sua mãe, principalmente se você é menor de 18 anos, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, e também sendo maior, óbvio, quando eu falei menor de 18 anos é porque precisa ter autorização dos pais, sendo maior não precisa, mas se seus pais são contra, não faça, porque aí você vai desonrar seus pais, ou então você é de um segmento familiar que você vai ter problema com a sua família, não faça. Tem a questão do emprego que ainda hoje tem, é pouco, mas ainda tem, então pensa muito. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é missionário, e ele tem uma estrela, que é conhecida como Estrela de Davi, que está na bandeira de Israel. Ele vai para países muçulmanos, ele passa dificuldade lá, porque ele tem que esconder, eles não podem ver, porque aquela briga eterna entre Israel e os países muçulmanos. Então você vê, hoje ele não faria se ele tivesse pensado nisso antes. Então são várias coisas que devem se pensar para fazer ou não. Agora, falar que é pecado, se a pessoa tem um aval dos pais, se ela quer fazer algo que não tem problema, não é um capeta, qual o problema? Simplesmente uma coisa cultural que ela gosta e acha bonito, não tem problema nenhum. Mas, como eu falo, se a pessoa vier me perguntar, normalmente eu falo: não faça, porque se você está em dúvida, se tem alguns pontos aí de convergência ou de divergência, né, principalmente falando, repensa um pouco, sempre vai ter os prós e os contras. Então acho que vale a reflexão e pensar muito antes de fazer.